Rasteiro tem vários livros de poesia, que eu não vou aqui elencar, falaremos deles naturalmente ao longo desta conversa. Tem também prosa poética, contos, várias edições especiais, por exemplo, de Natal, e, para além de tudo, tem uma ligação profunda à música, onde temos já participado em 2 CDs ao nível das letras. Por outro lado, também tem uma experiência como encenador de teatro. Para além de mais, o resto ver-se-á depois. É, de facto, um excelente poeta, cujas características eu não vou já revelar, porque me parece que se revelarão ao longo da nossa conversa. O João Mendes da Rosa é da Guarda e é interessante porque às vezes somos levados a crer que a maioria dos poetas são da área das românicas ou das línguas e literaturas, digo românicas, que era o meu tempo, línguas e literaturas. Ora bem, nós estamos aqui em presença de um historiador e de um antropólogo, investigador da Universidade de Salamanca, onde se encontra a fazer o seu doutoramento em Arqueologia e que tem experiência na direção de museus, tanto à data como diretor do Museu da Guarda. É também ensaísta, ficcionista, poeta, historiador, arqueólogo, dramaturgo, também professor, e eu penso que todas estas experiências e toda esta diversidade de interesses e de facetas vão, passa a expressão, engravidar, digamos assim, a produção poética de cada um deles, e eu vou referir um pouco concretamente aos 2, embora esteja a falar agora do João Mendes da Rosa. É um entusiasta da cooperação transfronteiriça e, portanto, há aqui, e depois já lá iremos, parece-me haver aqui um iberismo profundo. Por outro lado, dedica-se naturalmente mais à área da museologia e é também artista plástico. Eu tenho muita pena, não conheço, mas quero conhecer, porque eu desenvolvo muito os meus estudos na área da interação da literatura com as artes plásticas. Portanto, já realizou várias exposições individuais, tanto em Portugal como em Espanha, de pintura e escultura. Quanto à obra, pois tem muita coisa publicada no âmbito da história da arte, do ensaio, do teatro, da arqueologia, da ficção e do romance, também da biografia e da poesia, que é também agora o que nos interessa, tendo coordenado também a edição de vários livros e coordenado também diversificados eventos. Eu, naturalmente, preparei aqui uma espécie de um guião, mas este guião não é rígido, quer dizer, se a conversa for para o outro lado, vamos estar à vontade. E depois de os apresentar, estas apresentações que temos e devemos fazer, eu poderia dirigir-me primeiro ao João Rasteiro, porque eu li 2 versos seus, em 5 dedos na polpa da terra, que dizem o seguinte: há quem procure na respiração da terra um movimento inteiro do corpo inicial. E fiquei a pensar na sua poética, que naturalmente na sua poesia, que li com atenção, e quando vi esta afirmação, questionei-me se haverá aqui uma fusão de todos os elementos num só, se há uma tentativa de antropomorfização, se há uma demanda da totalidade, porque há uma coisa que eu reparei, há em si a necessidade física e psicológica da palavra poética. Portanto, quando eu ponho em evidência estes 2 versos, eles corresponderão a quê? Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite ao Centro Mário Cláudio, em nome do Mário Cláudio, também extensivo ao José Alberto. Agradecer esta moderação e este encargo da doutora Isabel Ponce Leão e dizer que é um prazer voltar aqui ao Centro Mário Cláudio, na presença do João, também um amigo. Portanto, estive aqui quando da apresentação da primeira antologia de contos, que eu integrei com alguma surpresa, mas em enorme contentamento. Sobre a pergunta que me é feita pela doutora Isabel Ponce Leão, é engraçado que esses 2 versos são de um poema
quase esquecido na minha cabeça. Isso é relativo a um poema que por acaso ganhou um concurso que eu nem sequer refiro, porque acho que não devo referir, é num contexto muito específico. Foi um congresso, há uns anos, um Congresso Internacional de Literaturas Africanas, que se realizou em Coimbra. Aliás, eu sou licenciado em Estudos Portugueses e Lusófonos, daí na altura eu ter concorrido a este prémio, e que o júri, que era presidido pelo professor Pires Laranjeira, eu sei que afirmou na reunião de júri que sabia que um aluno dele tinha concorrido, mas que não seria ele o vencedor, porque o que estava naquele poema não podia ter sido escrito por um português de Portugal. Mas, no fundo, esses dois versos podem remeter para o seguinte. Uma das pessoas que, pelo menos numa fase inicial, escreveu mais sobre a minha poesia e, de alguma forma, grande parte daquilo que eu sou se deve a ela, que é a professora Graça Capinha, da Universidade de Coimbra, que, entre aspas, de alguma forma me ajudou a fazer como poeta através da oficina de poesia que ela coordenava na Faculdade de Letras. Ela sempre descreveu que a minha poesia era uma poesia física, uma poesia do corpo. E eu, na verdade, eu não consigo muito separar o corpo do poema do meu próprio corpo, sendo que esse meu próprio corpo engloba a minha respiração do mundo. E, portanto, eu acho que escreva eu sobre a própria poesia, esteja eu num processo de metapoesia, podemos dizer assim, esteja a escrever sobre o que me rodeia, para mim tem que ser sempre, a palavra tem que ser palpável, e aquilo que eu estou a tentar dizer tem que ser palpável. Portanto, tudo tem que ser físico. Eu não separo o meu corpo, eu quando escrevo, sou eu, o meu corpo está ali na escrita, abriu-se, estendeu-se. E, portanto, aquilo que eu procuro na poesia é que esse corpo seja uno. E, portanto, no fundo, está lá tudo, porque eu sou um corpo só. Naquilo que eu sou, como ser humano, e naquilo que eu sou enquanto escrevo, o corpo é só um. Apenas se estende, apenas se abre, digamos, apenas mostra uma parte, ou tenta mostrar mais límpida uma parte que normalmente está escondida no corpo físico. Mas é só um corpo. Então mantém o mesmo conceito de poesia que referiu em 2009 em O que é Poesia, e em 2011 no tempo do poema. Mantém constante o seu conceito de poesia? Sensivelmente. Eu não mudei quase nada daquilo que eu concebo do que é para mim e do que é a poesia em si, ou o que é que deve ser o ato poético em si. Da respiração, não é? Vou-me agora dirigir aqui ao João Mendes Rosa. Colhi 2 versos que escreveu em Si de Vagos de Outras Horas. Dá-me um cheiro a bosque para que possa revisitar-te nesse livro em que nos desencontramos. Também com esta afirmação dá-me a ideia que combina um determinado lapso que parece ter havido na demanda da totalidade e que vai usar justamente a palavra poética para alcançar ou para ultrapassar essa falha e essa ausência. Muito boa tarde a todos. Agradecer, obviamente, o convite para estar aqui presente, Mário Cláudio em primeiro lugar. Agradecer também a doutora Isabel Ponce de Leão. O gosto de estar aqui e participar neste fim de ciclo. O gosto também de estar com um amigo, que é o João Rasteiro. Reportando-me àquilo que me diz, essencialmente eu procuro na minha poesia um conflito que muitas vezes é latente e outras vezes não tanto, entre as várias áreas disciplinares onde gosto de me demorar. E se todos nós, um pouco os poetas nascidos nos anos 60, no final da década de 60, o Mário Cláudio foi um desses exemplos do que é não nos atermos a uma área disciplinar ou uma área de expressão única e nos espraiarmos por várias delas. No meu caso, a arqueologia, no meu caso, as artes também. Estou-me a lembrar do Mário Cláudio da Terra Sigilata, que remete para a arqueologia, não é? Do Madeu, que remete para as artes.
E eu acho que há esse desencontro, eu procuro esse desencontro para construir uma harmonia em quase em quase todas as composições poéticas, onde conflui a parte telúrica, a parte orgânica, a parte plástica e todas essas componentes que fazem parte de mim e que não me satisfazem e que me tornam incessantemente uma pessoa insatisfeita, uma pessoa que procura sempre novos portos. Quais são, na atualidade, os vossos referentes criativos? Atuais, embora possamos também, os vossos referentes criativos, embora possamos também ir lá atrás, mas na atualidade, quais são aquelas referências que hão de manter sempre? Quais são os vossos clássicos, digamos assim? Começo por dizer que, se falar na poesia, eu tenho como referência aquele que eu considero o maior poeta português depois de Fernando Pessoa, e que simultaneamente é quase o meu guia e ao mesmo tempo aquele que me sufoca, não é? Estou a falar de Herberto Helder. Herberto Helder, que eu tento desesperadamente nos últimos tempos afastá-lo um bocadinho, e adotei agora uma estratégia de começar a ler desenfreadamente um poeta português que eu lia de vez em quando um poema solto, que sabia e dizia a mim mesmo convictamente que era um grande poeta português, mas que, tal como eu prometo a mim mesmo um dia fechar-me para ler a maior parte da obra da Gabriela Lansol, e não sei se algum dia eu vou fazer, prometi a mim mesmo fazer isto a este poeta e nunca o tinha feito, e agora é uma forma de me estar a libertar, ou pelo menos dizer ao Herberto, agora vai para aí um bocadinho. Então tenho-me dedicado nos últimos tempos a ler desenfreadamente António Franco Alexandre. E está a resultar um bocadinho, de afastar um bocadinho o Herberto. Sendo que eu leio essencialmente poesia, e eu leio essencialmente poesia portuguesa contemporânea. Causa-me um problema quase estomacal quando eu ouço, nem que seja em privado, porque publicamente não se ouve muito, mas em privado ouve-se muito isso, os poetas portugueses dizerem que leem pouca, ou uma grande parte de poetas portugueses dizerem que leem pouca poesia, que é para não serem influenciados, que é para não sei o quê, quer dizer, um grande, ou um bom escritor, ou um bom poeta tem que ser fundamentalmente um grande leitor, quer dizer, não pode ter outra forma. Mas, para não falar só de poesia, uma fase em que devorei, sem exagero, Saramago, agora está naquele tempo de parar, e há um ou dois autores que sempre me acompanharam, e um deles está aqui à minha frente, e ele sabe, não estou a dizer isto hoje por ele estar aqui, e portanto é um dos autores que me influencia, porque a obra do Mário Cláudio é uma obra extraordinária, e também me causa alguma urticária de algumas vozes que me dizem que alguns dos livros do Mário são um pouco difíceis de ler. Não é que não são maus, é que são um pouco difíceis de ler. Mas pronto, isso era outra questão, mas o Mário é um dos 2 ou 3 portugueses, porque o meu autor estrangeiro, que me acompanha sempre e que eu tenho uma raiva do Nobel nunca lhe ter atribuído o Nobel, chama-se, talvez surpreenda algumas pessoas ou não, chama-se Humberto Eco, que eu considero um escritor extraordinário e tem 2 obras absolutamente extraordinárias, sendo que a grande obra dele passou aqui em Portugal praticamente despercebida, que é uma obra intitulada A Última Chama da Rainha Luana, que é uma obra absolutamente divinal. Mas tenho outras, eu influencia muito a pintura da Paula Rego, ou seja, eu tenho muita tendência a tentar escrever coisas quando resido, mesmo que inesperadamente, pintura da Paula Rego, e há uns tempos esta parte, porque foi a primeira vez, há cerca de um ano, que eu o vi na minha idade, com 50 e poucos anos, minha culpa, principalmente a ela, há um ano foi a primeira vez que eu vi um balé ao vivo, e foi um convite da Olga Roriz, e a partir de agora tenho andado também, a nível de vídeos, muito a ver e às vezes a escrever em função disso. Claro, não vou falar nos nomes que me dizem em função dos estudos
como o Dante, com uma altura em que foi sufocante também, mas essencialmente eu leio muita poesia e essencialmente poesia portuguesa contemporânea. Queria dizer que eu tenho uma absoluta necessidade de contactar com os autores, depois de os ler, contactar com os autores. Eu tenho tido a felicidade de acontecer com alguns deles. O Mário Cláudio foi muito mais tardio, mas, por exemplo, eu nasci na Guarda, mas passei a minha infância e juventude no Fundão, onde a minha mãe era professora, e quando o Eugénio de Andrade resolveu fazer as pazes com a sua terra natal e voltou à poesia terra da minha mãe, o Eugénio de Andrade foi alguém que me influenciou muito e que eu privei. E tive a sorte, nós sabíamos que ele tinha o feitio que tinha, era uma pessoa um bocadinho difícil, e tive a sorte de ele ficar sempre numa casa de turismo de habitação da minha professora primária, e portanto convivia muito com ele. Em primeiro lugar, fazer essa referência sem haver, obviamente, aqui uma colagem nem temática nem estilística. A outra, também por circunstâncias familiares, o meu pai pertencia a um grupo oposicionista de católicos progressistas, das quais fazia parte a Sofia de Melbreiner, e tive a sorte de contactar também com a Sofia e guardo dela memórias muito pessoais e foi sobretudo com gestos dela, foi sobretudo com palavras dela que me influenciou a poesia, não tanto a poesia em si. Lembro, por exemplo, que uma vez em Setúbal tinha falecido um amigo meu e ela me disse qualquer coisa como: tu estás triste, mas as aves nunca estão tristes, cantam. Isto foi algo que me fez despertar, como ela fez da sua vida a poesia. E não tanto por aquilo que estava escrito, mas perceber como é que era e lidar com os poetas. Por outro lado, tenho feito nos últimos anos vários encontros de poetas, festivais, inclusivamente um ateliê de poesia visual que me permitiu exatamente perceber o dia-a-dia dos poetas, do que é que diferia do meu, do que é que coincidiam, e não resisto a contar aqui um episódio, o João não me vai levar a mal, numa dessas residências de poesia visual, resolvemos fazer uma exposição numa capela que está sacralizada, uma capela de São João na Guarda, está sacralizada e pertence ao município. No entanto, a Diocese sempre reclamou a posse da capela. E nós, terminando o dia, tínhamos às vezes uma espécie de tertúlia. E o que é que acontece? O João sobe o altar, vai para a tribuna e põe-se atrás da estátua de São João a fazer umas brincadeiras. Não, no local da estátua, não estava... A estátua estava ao lado. Não estava lá. A estátua estava na capela, só se entretanto tinha tirado. Estava só o local todo, como deve ser, mas a estátua então estava na base. A base onde ela estava colocada estava vazia, foi para a base que eu subi. Então foi retirada no momento que ela voltou para lá. E o João foi para lá fazer de São João. Alguém que faz uma fotografia, entretanto o encontro termina, e o que é que eu faço? Vou buscar o selo da Diocese do Bispo, que eu consegui através de uma pessoa que está lá na Catedral, por sinal arqueóloga, e forjei uma carta do Bispo da Guarda a lamentar que atos tão atentatórios da dignidade de um templo pudessem ser praticados por gente supostamente da cultura, e mandei para todos os poetas. Foi um alarido tremendo, chegou até ao Brasil, à Virgínia Leal, dizendo: João, nós vamos te defender. E o João estava a ficar muito preocupado: mas como é que isso aconteceu? Eu não fiz isso por mal, era uma brincadeira. Entretanto, entre todos já estávamos a criar um comitê para salvar o João das iras de uma suposta Inquisição. Mas isto para dizer que esta necessidade de contactar com os poetas é que é a grande referência. E depois, não tanto a referência, obviamente,
como o João dizia muito bem, nós temos que ler, quem escreve poesia tem que ler poesia, tem que ler boa poesia, mas irmos procurar as raízes dessa poesia fora da poesia, ou pelo menos não seguir estritamente aquilo que são determinadas linhas que lemos, porque nós sabemos que somos muito inconscientemente influenciáveis. E procuro estribar-me, como disse, numa multiplicidade de coisas. Numa altura em que a especialização é o que vinga. Hoje em dia é a época da especialização. Uma grande contradição, parece-me a mim, da sabedoria, e o Mário Cláudio é um bom exemplo do que é contrariar o especialista, e Ortega Gasset dizia que a especialização é o aproveitamento ao máximo da estupidez. As pessoas acabam de ser especialistas numa coisa e depois são estúpidas em tudo o resto. Em arqueologia costumamos dizer que havia o arqueólogo que é especialista em período romano, então não percebia nada de período medieval nem de pré-história. E depois, dentro do especialista no período romano, havia o especialista em ânforas. E dentro do especialista em ânforas, havia o especialista em asas de ânforas. E ainda um outro especialista em bicos de ânforas. E só percebia de bicos de ânforas e não percebia nada de asas de ânforas. E, portanto, procuro, como disse, espraiar-me em várias inspirações. Uma das coisas que está muito evidente nas vossas síntese curriculares é justamente esta ideia de interação e esta ideia de cooperação e de publicações coletivas, que me parece que são altamente vantajosas para todos, para quem escreve e também para quem lê. Para além do mais, há essa ideia de extensão à comunidade, quer dizer, o poeta já não é aquele que se fecha nem o escritor, numa torre de marfim, tem que contactar com o público, tem que saber a realidade do cotidiano, do dia-a-dia, etc, etc. Naturalmente que há grandes diferenças na vossa poética, mas isto, da leitura que eu fiz, tinha aqui uma pergunta para o João Rasteiro. Houve aqui 3 características que eu acho que são persistentes na sua poesia. Um tom dialogístico, a retórica do eu e traços surrealizantes. Portanto, isto foi o que eu vi e, como lhe disse, quer dizer, já devia ter visto há mais tempo, não é? Embora conhecesse, não, só agora li com mais profundidade. E estas 3 características saltaram-me de imediato. E eu pergunto, persegue-as ou elas são naturais em si? Quem é que manda? O poeta artesão ou o inspirado? Eu quero crer que, em grande parte, é o poeta artesão. De qualquer forma, até porque eu teoricamente concordo com o Vasco Graça Moura quando uma vez afirmou, numa pergunta que lhe fizeram sobre a inspiração, que ele disse que para o jornalista não ficar assim muito preocupado, que lhe dava de barato que 1% daquilo que escrevia era inspiração, mas que 99% era profunda transpiração. E eu quero partir do princípio que em mim, aquilo que eu faço, grande parte, para não dizer a maior parte, é transpiração. Na verdade, acontecem que determinados textos, mas isso provavelmente será comum a quase todos os escritores e a todos os artistas, uma grande parte dos textos tomam direções que não me passaria pela cabeça. E quando eu digo não me passaria, digo numa perspectiva mais rígida pelo seguinte: contrariamente a grande parte dos poetas, ou a grande parte dos poetas, eu quando escrevo mais do que 2 ou 3 poemas sobre um tema que eu começo a ver que é o mesmo ou que é similar, eu imediatamente ou paro ou digo a mim mesmo que tenho que escrever um livro. E se digo a mim mesmo que tenho que escrever um livro, não sei se isto é uma espécie de desespero do ficcionista falhado, eu tenho que estruturar imediatamente o livro em capítulos, em títulos dos capítulos, em título do livro, e provavelmente ainda só tenho 2 ou 3 poemas escritos. Provavelmente, se eu dividir o livro em 3 partes, se calhar os 3 ou 4 poemas que estão escritos são da primeira parte, ainda nem tenho nada da segunda e terceira, mas eu já dividi em 3 partes, eu já atribuí títulos às partes e, em princípio, o título do livro está... Ou seja, eu estruturo muito aquilo que faço e, portanto, parte do princípio que os poemas
normalmente é a minha mão que os dirige, mas tenho noção que isso é uma espécie de defesa que nós temos, porque a maior parte das vezes nós não controlamos absolutamente nada. Mesmo quando o texto chega ao fim e me agrada, ou mesmo quando ele chega ao fim e me desagrada, normalmente ele segue por caminhos que eu não estava nada à espera ao princípio. Portanto, Mesmo que eu force, porque às vezes há poemas que me pedem para antologias que são antologias temáticas, em que seguem, e eu tento forçar o poema em função daquilo, e mesmo assim, com essa quase rigidez com que eu estou a forçar o poema, muitas das vezes ele acaba por andar ali a ondular sem eu conseguir aguentá-lo. Eu tentei vasculhar a sua oficina poética, naturalmente, até avançando com algumas características, justamente, estando mais ou menos a contar que me ia dizer que eles tinham que coabitar. O poeta artesão e o poeta inspirado coabitam sempre. Porque primeiro deve haver aquele rasgo, mas depois há o aperfeiçoamento do rasgo. De qualquer maneira, dizer-lhe que estas 3 características foram para mim as que mais me perturbaram na sua poesia. Na do João Mendes Rosa, aquilo que mais me chamou a atenção, tenho que pôr os óculos, foram determinadas aliterações sinestésicas, que eu acho que são uma marca distintiva e não sei se as persegue consciente, se inconscientemente. Foi das coisas que me perturbou na sua poesia, foi a mistura de som e de cor e de sabor, portanto, essa marca sinestésica de que acabo de falar. Se permitir um pouco atrás daquilo que tinha dito ao João, o Otávio Paz dizia que havia 2 tipos de acaso. O acaso na criação, em toda a criação, seja ela literária ou que é o acaso intencional, né, e o acaso acidental. Aplica-se um pouco aqui a mesma coisa. Essa musicalidade, esse ritmo, essa pluricidade verbal, ou a procuro ou ela acontece. No entanto, como digo, ao contrário do que o João está a dizer, eu não sou nada metodológico em termos organizacionais. Aliás, eu não sou desordenado, mas sou desorganizado. Até porque tenho que o ser em determinadas situações. Fazer uma curadoria de uma exposição exige-me vários critérios que, se não os seguir, são apontados. Se estou a fazer uma escavação arqueológica, eu tenho que seguir métodos estratigráficos, métodos que, se não os seguir, põem em risco. A poesia é a libertação. Portanto, a sua vida profissional, de certa maneira, vai procurar à poesia uma libertação da rigidez. Aliás, foi uma coisa que eu reparei no seu currículo, como é que, não vou chamar a história uma ciência objetiva, porque não é, mas que tem uma metodologia própria. A pessoa vem dessa área para a poesia, será naturalmente a procura da libertação. E procurar um lugar, um locus para a própria poesia, procurar um lugar, não é? A nova história, a história memorialista, de Belle Histoire, procura valorizar mais a memória do que o facto em si. Ou seja, um convento em ruínas, a memória do convento em ruínas é para o presente, para o ser vivo, para o ser humano, mais importante do que aquilo que ela representou no passado. Ou seja, se fizerem desse convento em ruínas um hotel completamente descaracterizado, a memória desapareceu, criou-se uma função social, uma função económica para aquele edifício, já ninguém pode dizer que não está em ruína, mas a memória, o lugar desapareceu. E procurar em cada livro, em cada poema, um lugar onde caibam as palavras. Bom, eu penso que um dos melhores elogios que se pode fazer a um poeta é ler a sua poesia. Eu escolhi um poema do João Rasteiro e um poema do João Mendes Rosa, que vou ler e depois tentaremos comentá-los, porque naturalmente que eu não os escolhi à toa, escolhi-os porque eles me diziam alguma coisa e de certa maneira vos definem, não é? Começo por ler um poema do João Rasteiro que se baseia num do Eugênio de Andrade, poema dos Jardins Ausentes, e que diz assim: hoje corri todos os jardins da terra
e estou ao pé de ti de mãos vazias, meu amor. Os jardins só respiram esse fulgor desnudado a rutilar caligrafias mesmo no centro da pedra. Amanhã voltarei a correr todos os jardins ao ritmo quase imóvel de um segredo, num murmúrio que preserva o alento para mergulhá-lo numa boca de mulher. Hei de correr todos os jardins sagrados que habitam subtis e espessos labirintos e encontrar os vocábulos das pétalas da rosa que unem o interdito ao centro das palavras. E é como se as rosas nascessem dos dedos, como uma raiz, imitando os frutos, meu amor. Portanto, eu vejo aqui a palavra poética, vejo aqui a mulher, vejo aqui a natureza e penso que, de certa maneira, elas podem também ser, não só, mas também palavras-chave da sua poética. Penso que este poema tem em si uma proposta que vai perseguir. Concorda com a minha leitura ou não? Diga que não, se não concorda. Não é isso, não é isso. Bom, em primeiro lugar, esse poema é dedicado a uma mulher, que neste caso não é um amor, ou melhor, é o amor supremo, que é a minha filha. Não é a mulher amada, mas é o amor da minha vida, que é a minha filha, o meu grande poema. Mulher com letra maiúscula. Exatamente. Foi isso que eu quis dizer. Curiosamente, eu, como tento sempre ser o mais honesto possível, eu vou dizer algo que pode criar algum burburinho. Eu considero, como não podia deixar de considerar, o Eugénio de Andrade um dos grandes poetas portugueses da segunda metade do século XX. No entanto, não é de forma alguma um dos poetas daquilo que eu posso dizer da minha família poética. Considero, no entanto, que o livro dele, As Mãos e os Frutos, que é de onde sai esse poema, é um dos grandes livros de poesia do século XX português e, curiosamente, sendo um dos primeiros livros do Eugénio. Eu, tal como a Sofia, acho que a minha palavra vale o que vale, ou seja, nada, para não dizer praticamente nada, mas pode quase dizer nada, considero que uma grande parte da obra do Eugénio e da Sofia foram redundantes. E poderia dizer isso o Manuel Alegre, ou seja, grande domínio da palavra, mas a partir de determinado momento estão sempre a dizer o mesmo. É aquilo que eu acho. Ou seja, como se, exageradamente, em vez de 40 livros tivessem 10 ou 15, a obra tinha o mesmo valor, e eu considero um pouco isso no Eugénio, e talvez tenha sido isso um pouco para além da sua própria linguagem, que me afastou um pouco de ele ser um dos meus poetas, um dos poetas da minha família. No entanto, achei que essa epígrafe onde eu parti com esse poema, que é o poema dele, e o poema é só esses versos, era algo que, naquele momento, era aquilo que eu queria dizer. Mas como eu não podia dizer algo meu, que era do Eugénio, eu tive que estender, como se estendesse o poema do Eugénio, mas era aquilo que eu queria dizer naquele momento sobre a minha filha, mas que pode ser simbolicamente sobre a mulher. Eu já não sei exatamente qual foi a pergunta da doutora Isabel. Pois não, também não faz mal. Nós estamos a conversar, não é? Não, perguntei se era uma proposta a perseguir. Sabe porquê? Isto foi uma provocação que eu fiz. Porque eu há pouco falei de traços surrealizantes na sua poesia. E é verdade, e fui escolher este poema, não tem nada de surrealizante. Nada, portanto, eu fiz de propósito, não é? E por isso mesmo é que eu tentei agora lançar. Mas essa influência surrealizante que eu me tenho vindo a libertar um pouco e que nos primeiros livros era demasiado obsessiva, tornavam até alguns dos poemas herméticos, etc. Para além de alguma influência mesmo dos poetas surrealistas, já aí a influência de Herberto fazia sentir. Porque o Herberto teve uma necessidade, a partir de determinado momento, quase, de determinar que não tinha passado pela poesia surrealista, o que não é verdade. No início dos anos 60, o Herberto esteve embrenhado na poesia surrealista, mas depois tentou, de alguma forma,
pôr-se à margem disso. A minha marca surrealista, que ainda hoje se nota, mas cada vez mais esculpida, porque tinha que ser, até para abrir um pouco, ou de certa maneira abrir a minha poesia, irá estar sempre essa marca. Aqui, digamos que é um dos meus desvaneios líricos dentro da minha poesia, e que não deixa, volto a dizer, não deixa de referir que o Eugénio é um dos grandes poetas portugueses, não é, neste momento, um dos poetas da minha família. Sabe que, naturalmente, que esta mania que às vezes se tem de espartilhar o poeta em estéticas, em correntes, etc, naturalmente que não há nenhum poeta que caiba numa só estética ou numa só corrente. Às vezes dá jeito para nós estudarmos e para nós sistematizarmos, etc. Agora, não dizemos, repare que eu não disse é surrealista, falei em traços surrealizantes, porque é impossível que uma pessoa percorra, não se vá alterando. Se bem que eu estava aqui a fazer um esforço de memória, mas não consigo. Alguém, um estudioso escreveu que o escritor, por menos que queira, escreve sempre o mesmo livro. Eu sei que ele não quis dizer, isto quando falou das redundâncias do Eugénio e da Sofia, não quer dizer que ele diga sempre as mesmas coisas, mas o seu eu profundo está lá sempre, e portanto há marcas que por mais que se tente, nós não nos conseguimos libertar. Certamente a palavra já se nos adianta. Já. Também escolhi um poema seu e veja se concorda com a apreciação que eu fiz. Escolhi este de azul e calmo sob o espanto. O teu sorriso fui eu que o inventei, e os teus olhos, a tua boca também os desenhei. Tudo em ti nasceu de um poema vertido numa tela de Conceição Suprema. Cada traço foi cuidado e meditado. Tonalidades, gestos, o pormenor ousado partiram da minha alma antes de entrarem em ti. E a cor dos teus cabelos também a escolhi. Chamar-te minha é muito mais que posse. É sentir-te dentro, e se encarno na fosse, não seríamos um do outro mais do que somos. O que importa o amanhã? Tu és o que fomos, e cada dia que passa inventa um passado dos dias em que vivemos, sem saberes. Lado a lado. Todo o teu ser o idealizei assim. Pode o acaso ter-te e abraçar-te, sem distinguir entre mulher e arte, mas tu e eu sabemos que não existes sem mim. Eu considerei este seu pequeno poema digamos assim, um manifesto da sua poética, que se prende muito também com a sua origem profissional. Escavar, procurar, reconstruir, à luz de processos arqueológicos, antropológicos, e depois de todo esse trabalho, acabar por dissipar tudo na espiritualidade da palavra poética. Então, conclui-se o historiador e o poeta aqui ou na sua obra? Eu acho que mais do que isso, esse poema era para ser um desenho, na verdade. E depois acabou por não o ser. E tem a ver com vários cruzamentos. Eu, por vezes, procuro a poética dos lugares improváveis, a poética que existe no epitáfio do túmulo do cemitério, a poética que existe num voto de um romano, numa ara, que de um senhor romano, de um dominus romano, que o seu último ato de amor para com uma escrava foi dar-lhe a liberdade de forma testamentária e quis deixar expresso esse último ato de amor. Portanto, conjuga-se tudo isso, penso eu, e compliciam-se as várias áreas disciplinares, e como disse, a prova disso é que esse poema era para ser um desenho que não foi. Eu observei um percurso distinto. Na parte do João Rasteiro há uma regularidade de escrita. Da parte do João Mendes houve uma grande quebra em 92, que depois retomou em 2009. Na parte poética.
na parte poética. Só me estou a referir à poesia, porque disseram-me que eu vinha falar com dois poetas, não é? A minha pergunta é, dentro disto que eu estou a ver, aqui houve uma pausa, no seu caso não, quais são os projetos que têm para o futuro? Isto pode criar confusão a alguns escritores, mas eu posso estar um mês inteiro sem escrever um verso que não me causa absolutamente problema nenhum. Mas se começo a escrever com a intenção já semi-estruturada de algo, então eu tenho que escrever 30, 40 poemas em 3 ou 4 dias. Mesmo que depois, naturalmente, tenha que voltar a eles e organizá-los. Ou seja, é como se eu acionasse um botão e a partir daí eu já não o conseguisse travar. Mas se andar numa fase em que não me dá para escrever por circunstâncias minhas, não ando como alguns poderão andar aflitos, eu preciso escrever, não, sem qualquer problema. Por outro lado, é aquilo que eu disse, se eu começo a escrever, tem que ser de manhã à noite e vários dias, até quase mandar aquele suspiro e dizer, para agora. E depois sim, então, podem os textos ficar um bocadinho em pousio para voltar a eles e reorganizá-los, limpá-los, etc. Portanto, aí já não tem essa estrutura, porque há pessoas que, e a sua forma de escrever é todos os dias, Pois. E estou a falar mesmo a nível de poetas, não estou a falar num ficcionista, que é diferente. Aliás, alguns dos meus contos, publicados e não publicados, resultam na minha cabeça de projetos de romance. Mas que eu digo assim, escreve um conto e já te chega, e mesmo aí eu acho que um dos meus problemas, mesmo que viesse a escrever, não sei se algum dia escrevo um romance que pudesse passar completamente à margem das pessoas a olharem para ele, uma pessoa para escrever um romance tem que estar dedicada o tempo inteiro a escrever um romance, não pode estar com mais nada. Mesmo a nível da poesia, eu tenho um problema. Tenho vários, mas que é, mal sai um livro meu, não sou capaz, mas aí tem a ver com o meu estado normal de ansiedade sobre tudo o que me rodeia, essencialmente sobre mim mesmo, que é, sai o livro, eu devia ter algum tempo sem mexer no livro, sem olhar para o livro. E eu, passado 24 horas, já estou a reler, este poema não devia ter saído assim, este verso não devia ter entrado, este verso falta-lhe aqui não sei o quê, passado 24 horas. Quer dizer, imagino... Para a ficção, não é? Uma pessoa tem que passar... Já experimentaste voltar ao poema um ano depois? Eu já experimentei isto, há poemas meus que depois, ainda não tenho obra, nem sei se algum dia terei para se debruçarem a observar isso, mas tenho alguns poemas meus que já foram publicados mais que uma vez, sempre com versões diferentes. Mas nunca tiveste essa sensação, depois de um ano depois, olha, afinal... Isso é normal. Aliás, aproveito para responder no que estás a dizer à doutora Isabel. O projeto que está em mãos é um projeto que está mais ou menos delineado por quem o vai fazer, é sair a minha poesia reunida, sendo certo que os últimos 5, 6 livros que publiquei vão sair conjuntamente com o Inédito de forma integral. A maior parte dos livros, desde o primeiro até mais ou menos 2010, 2011, vão sair poemas. De um livro sai 4, do outro sai 10, mas mesmo nesses eu já tive para andar a retocar, não é? Inclusive eu tinha pensado nos meus 2, 3 primeiros livros não entrarem na poesia reunida. Mas depois caí em mim, e acho que ainda bem caí em mim, que não faria qualquer sentido eles não entrarem. Porque fazem parte do meu processo. E, portanto, por exemplo, o primeiro livro só tem 4 poemas, que também têm ligeiras, não muitos, ligeiros retoques, mas tinham que estar lá, faz parte. Eu não sei se estou a escrever melhor, se estou pior do que escrevi há uns anos atrás, estou a escrever diferente, mas para estar a escrever o que estou a escrever agora, eu tive que escrever aqueles livros. Não, é um processo. Portanto, não percebo como é que há pessoas que simplesmente eliminam. Não, de maneira nenhuma. Já nem falo no extremo do Joaquim Manuel Magalhães. Isso é um caso à parte. Pronto. Que cada vez está estilhaçado toda a obra que fez e agora isto já não interessa. Isto já não é coisa. E mesmo se vai publicar a poesia reunida, para ser estudada, a pessoa tem que ir à gênese. Eu ainda hoje, quando estudo a poesia de Vasco Graça Moura, vou sempre ler o modo mudando.
porque acho que é dali que partem as linhas matriciais de toda a sua poética. Portanto, renegar os primeiros livros, acho que não. Eles tiveram uma altura, tiveram uma data, tiveram uma situação e é assim. Muitas das vezes até o que escrevemos, se calhar melhor, foi no início. Até porque não temos. Só que nós temos sempre a capacidade. Nós escrevemos para o público, não temos o direito de retirar. Por exemplo, o Alberto fez isso, renegou vários livros, o Eugênio de Andrade também. Não temos esse direito, porque ao escrevermos, assumimos-lo perante um. Há escritores, sejam poetas, essencialmente poetas, que também fazem de outra forma. Ou seja, fazem uma reunião da sua poesia, não publicam nada de 2 ou 3 livros, mas depois, no final, na sua bibliografia, eles estão lá indicados. Mas ali no corpus que eles quiseram apresentar naquele dado, é que nós estamos sempre convencidos, para nos iludirmos a nós mesmos, ainda bem que assim é, porque senão não valia a pena continuar a escrever, que o que estamos a escrever agora é sempre melhor que o que escrevemos para trás, no passado, não é? Mas nem sempre é. Muitas das vezes valia mais. O escritor, mesmo um escritor consagrado, quanto mais aquele que aspira a alguma coisa, a sua maior dificuldade é ter a noção de que não é propriamente dever parar, mas que, atenção, que se calhar estamos a escrever o que já escrevemos, não vale a pena. Quer dizer, claro que é muito difícil o ser humano e o artista e o escritor ter essa noção, porque isso é quase autossuicidar-se, é provocar o seu suicídio, quer dizer, não estou aqui a fazer nada, não é? E, portanto, isso é muito difícil alguém se convencer a si mesmo disso. Mas esse é o problema, é nós estarmos sempre convencidos que o que estamos a fazer agora é que é o bom e que por isso é isto, quase como se aquilo que fizemos no passado tem que passar a estar mais ou menos espelhado no que estamos a fazer agora para então apresentarmos às pessoas, não é? Mas pronto, o seu objetivo mais imediato é a poesia reunida sem caráter antológico, toda a poesia publicada reunida. Vai-se chamar... tem título, tem tudo, já está. Portanto, isso é oficial, um convite da editora, etc. A obra chama-se O Ofício dos Lírios, Poesia 2000-2020. É assim que está. E quanto a si, João? O que é que temos para breve? Em primeiro lugar, se me permite justificar aquele hiato, em 92 eu decidi abraçar um projeto do qual gostei imenso, que continuará a chamar-se Ser Pai. E fui pai de 2 meninas e um menino e resolvi que toda a poesia seria para eles. E só quando eles, hoje já levantaram voo, só quando eles exatamente tiveram consciência de que aqueles poemas eles poderiam publicá-los um dia, é que eu regressei à poesia que tinha mais a ver comigo e não com eles, mas não deixei de escrever poesia. Respondendo à sua pergunta, estou a preparar também uma pequena antologia e queria, sobretudo, dar continuidade a outro projeto do qual gosto muito e está-me a dar muito prazer, que é uma revista literária que estou a dirigir e que alguns dos presentes colaboram. O João colabora, o Mário vai passar a colaborar, o Jorge Velhote é um dos colaboradores a vários níveis, da fotografia, da poética, e portanto passa sobretudo por aí. Mas antologia ou poesia completa? Não, antologia. Vai ser uma. E os seus leitores vão ficar satisfeitos de lhes apresentar uma seleção feita por si própria daquilo que produziu? Olha, eu vou dizer uma coisa, é horrível falar da minha poesia, eu detesto falar da minha poesia. Mas é para isso que gostamos, não é? Causa um grande desconforto. E aquilo que irei fazer será sobretudo baseado nos ecos que me vão chegando, ou seja, é uma antologia que está direcionada para um determinado público. Não é? O Bernanos dizia que escrevia sobretudo para aqueles que o leram, mas e aqueles que o liam mesmo antes dele ser escritor. E eu penso que a antologia vai ter mais esse cunho. Das pessoas que às vezes têm a delicadeza de me fazer chegar ecos deste poema, deste livro,
O Jorge está-se ali a rir porque é um crítico muito objetivo. Eu não me rirei e não no sentido de troça, porque isso seria incapaz de Não, algo mas o Jorge também não estava a fazer. Não, mas eu só estou a querer acentuar que o meu riso não era esse, mas quer dizer, também sou capaz de me sorrir por isto. É que, teoricamente, eu conheço algumas das pessoas e convivo, inclusive, com algumas pessoas que me leem, sendo que, curiosamente, muitas dessas pessoas, aparentemente, que me leem, quando aparecem lançamento, quando há apresentações de livros meus, eu nunca os vejo lá. E depois, de vez em quando, aparece uma pessoa, não sei de onde, quase tipo de um cometa, que me diz alguma coisa em que eu percebo que eles leram mesmo. E, portanto, o meu sorriso tem a ver com tu dizeres que vai mais ou menos de encontro a... Mas eu dou um exemplo concreto. Porque... Eu tive umas alunas que me ofereceram um conjunto de 24 chávenas com 24 poemas. Esses 24 poemas vão estar lá. Não é? No fundo, porque se estabelece de uma ou de outra forma ecos que me chegam. Tem um pouco a ver com isso. Mas não, cada projeto tem coisas claro. Intrínsecas muito interessantes. Eu considero as antologias um mal necessário. Acho, é verdade, porque é uma boa forma de divulgação, quando são coletivas, uma boa forma de divulgação e, portanto, são necessárias. Agora, às vezes, quando, por exemplo, insurgi-me quando o Miguel Torga, já há muitos anos, ainda vocês não eram nascidos com certeza, publicou a antologia poética, porque achei que não tinha necessidade de o fazer. Estava tudo publicado, era um escritor incontornável, porque é que só razões comerciais é que podiam estar na gênese daquela antologia, porque ali é o gosto, é a pessoa que está a filtrar, é o próprio autor que está a filtrar, como leitor. Mas não deixa de ser autor, e é Sim. impossível dissociarem-se, não é? E que está a condicionar as escolhas dos outros. Não é? Mas eu dei um caso extremo, com certeza, continuo a dizer... Ele tinha a obra proibida, não é? Não, mas a obra já cá estava toda fora, nessa altura em que ele publicou a antologia, a obra já tinha saído toda. Mesmo a obra proibida saiu. Na altura foi uma pressão, porque os livros estavam esgotados, estavam na casa do Torga, estavam situados, isso tem uma lógica, não é? Até política, não é? Ora bem, eu agora tenho também outra provocação. Gostaria que me falassem do estado da poesia portuguesa contemporânea. Isso aqui. Do estado da poesia portuguesa. Depende do caminho. Está de saúde, não está de saúde? Nós temos muitos poetas, mas eu costumo dizer, não se ofendam com isto, que é mais fácil haver muitos poetas do que muitos bons romancistas. Só por um motivo, não tem nada a ver com inspiração, não tem com nada. Por causa daquilo que falou há bocado, do método, do trabalho, da disponibilidade de tempo, quer dizer, é muito difícil para um bom romancista acumular com outras profissões, não é? E, portanto, concordo. Por isso mesmo é que há mais poetas. Mas já agora gostava... A nova geração de romancistas, muito frágil, quer em quantidade... Absolutamente. Por acaso, em quantidade, eu acho que não é nada frágil, em qualidade é que é. Sim, exatamente. Eu estou a dizer em quantidade, aliando à qualidade. Aliando à qualidade. Há 3 ou 4 nomes que ainda têm vindo a diminuir, de ano para ano, o número de, apesar de tudo, romancistas, à volta dos 40 anos, que têm algum destaque, independentemente de depois, efetivamente, se analisar individualmente a obra dessas pessoas. Tem vindo cada vez mais a restringir-se. É o romance teletexto Por muito que algumas duas ou 3 grandes editoras tentem até às vezes forçar nomes, mas mesmo hoje assim, os melhores têm menos de 30. Há um fenómeno completo. Os melhores romancistas são os que vendem menos. Não. Hoje os melhores romancistas, estou a falar de Portugal, não sei o que é que se passa nos outros países, são aqueles que têm menos de 30 anos. É um fenómeno novo e muito interessante. São os que são muito poucos, 3 ou 4, mas são absolutamente excepcionais, quer dizer, não são excepcionais, são prodigiosos.
porque são inesperados, não é? Ninguém espera que alguém, antes dos 40 anos, produza uma obra ficcional com um mínimo de relevância, e hoje assistimos a isso. É uma coisa extraordinária, não é? Como as crianças índigo, que lidam com os computadores como já se tivessem nascido ensinadas, não é? E aí estamos a assistir a um fenómeno desses na ficção, que é muito interessante. Mas digamos que nunca se publicou coisas tão más como agora. Sim, claro. Sem tudo, em todos os géneros. Em todos os géneros. O problema também é este. Nunca se publicou, nunca se pintou, nunca se fez música tão má como se faz agora. E o problema é que por trás desses pseudo-escritores estão máquinas de marketing poderosíssimas. Por isso é que obriga a isso, a que esteja a toda a hora a sair, sendo que ainda por cima, grande parte das edições, ou uma grande parte das edições, são pagas pelos próprios autores, quer dizer, e, portanto, mas são iludidos a uma forma de marketing e isto vai voltar, isto vai... Acabam por ter projeção. Tem a vantagem de funcionar como um crivo, não é? Sim, porque, sim. de facto, eles pagam para ter um livro que possam oferecer à namorada, ou à madrinha, ou ao pai, ou à mãe, com uma capa muito interessante, que é uma porcaria, é uma coisa absolutamente intragável, não é? Sabemos que isso que acontece hoje, porque basta ter dinheiro para fazer isso, ou arranjar algum dinheiro para fazer isso, e de facto há um mercenarismo do editor que pode ganhar muito dinheiro dessa parvoíce, não é? Ou dessa ingenuidade dos mais jovens, e não só dos mais jovens. Mas a verdade é que isto funciona como um crivo, não é? Porque publicar aquele livro, ninguém liga importância nenhuma ao livro, a madrinha lê, o pai lê, ou faz de conta que lê, ou põe na estante, e depois acabou o autor. Não é? Isso é importante. Alguns podem até ser best-sellers, alguns que podem, às vezes são os piores, podem chegar aos escaparatos do supermercado, eu costumo um bocado olhar para os best-sellers. São machagas, não é? São machagas. Eu acho que transportam a sua visibilidade. Podem ser, mas pronto. Mas a verdade é que estão lá durante um tempo curto. Sim, não é? É verdade. E esse tempo curto é, no fundo, uma sentença de morte. Não é? Acabou, não é? Acabou ali. Mas até a pergunta que me fez, então, pois, para ainda abanar mais... Se quiser responder, não responda. Respondo. Bom, eu acho que a poesia portuguesa atrevo-me a dizer que não está melhor nem pior do que estava há 20 anos. Mas vocês estão a falar de poesia agora, ou de poesias? Poesias. Ora bom, é preciso fazer uma distância. É verdade. Preciso distinguir isso. Eu também acho, há muitas, não é? Agora, como o Mário falou da ficção, eu também acho que existem 3 ou 4 nomes jovens, muito interessantes, muito promotores na poesia portuguesa atual. Jovens mesmo. E essencialmente, quando falo de jovens, essencialmente mulheres. É engraçado. Como outra coisa qualquer, mas essencialmente mulheres. A questão aqui, quando me perguntam como é que está a poesia portuguesa, apetece-me responder mais como é que está a selva da poesia portuguesa. A selva da poesia portuguesa. Entendi. Que é um bocadinho também, não muito diferente do que será a ficção, ou a selva da ficção, mas das duas uma. Há o campo de um certo grupo de Lisboa, que se pode dividir depois em 2 ou 3 consoante a editora a que estarão ligados, e por vezes até estão ligados a uma editora que não é muito grande, mas que tem uma força terrível, por já ser considerada quase uma ou outra editora, um ícone das edições de poesia em Portugal, ou se está, de alguma forma, ligado, nem que seja transversalmente através da academia, a 1 ou 2 editoras, como a Assírio, ou como a Relógio, ou então alguns poetas vêem-se numa impotência quase incrível de participar em editar. E o que vai safando alguns poetas, e eu falo um pouco por mim,
é o ter conseguido aos poucos ir integrando alguma da rede de festivais, de antologias, etc. Porque senão é muito difícil. Porque o que eu assisto é que existem 2 ou 3 nomes, ou porque são da academia, ou porque têm um programa na televisão. Qualquer de uma destas editoras que eu falei, a Sírio, ou a Relógio d'Água, lhes publica, ou eventualmente a Tinta da China agora, lhes publicam um livro. Quer dizer que alguns, por coincidência, até não tenham qualidade. Mas chega-se a um ponto já na cabeça de algumas pessoas, inclusive da minha, é como a história do lobo. Quando é verdade já... Uma coisa que é preciso dizer sobre a poesia, isto é capaz de ser um pouco doloroso para os poetas, eu também sou poeta. Mas a verdade é que pouca gente lê poesia, não é? Muito pouca. Só um instante, ainda não acabei. A questão é esta. Não é um fenómeno novo. Quer dizer, é um fenómeno novo a partir da década de 60. Na década de 60 havia 2 ou 3 poetas que eram muito lidos, basta pensar no Régio, no Tório. Pronto, o próprio Eugênio de Andrade terá sido, e o Roberto Peralta, eram os últimos 2 grandes poetas lidos, realmente com leitores. Porque, de uma maneira geral, todos os poetas, ainda, mesmo aqueles grandes que sobreviveram, alguns deles ainda estão vivos, eu lembro-me de Fernando Guimarães, etc., eram poetas que se liam uns aos outros. Exato. E que não circulavam pelo grande público. Porque as tiragens dos livros eram muito limitadas. Porque é muito mais fácil ler um livro de poesia do que um romance. Leva muito menos tempo. E depois, porque os poetas eram todos amigos e os romancistas nem sempre, porque são mais disseminados pelo país, etc. E, portanto, quando se fala num público leitor, fala-se num público leitor de ficção, em termos de literatura, não de poesia. Sofia de Melo Breina, sim, porque tinha um apoio também do ensino, tinha, enfim, várias características que permitiram que fosse uma poetisa lida, amplamente lida e que tivesse um público. Mas a poesia não vale a pena estarmos aqui a iludir as coisas. Não tem leitores. Tem cada vez menos. Leem-se uns aos outros. E isso tem um custo muito elevado. Como se leem uns aos outros, são cada vez mais parecidos uns com os outros. Não é? E, sobretudo, isto. Há mesinhas que são proclamadas periodicamente. O que é e o que não é poesia. A poesia do osso, o corte das gorduras, isto e aquilo. A poesia não deve ter adjetivos, a poesia não deve ter advérbios, a poesia só deve ter verbos, não é? Que circulam assim periodicamente, não é? E que fazem da poesia uma espécie de pronto a vestir que está ao alcance praticamente toda a gente que tenha um mínimo de habilidade para alinhar palavras, poucas, que a preferência vai sempre nesse sentido, poucas, e é por isso que, por exemplo, o Alberto Helder está em queda, porque a poesia no osso acabou por ultrapassar todas essas estéticas do passado, não é? O Régio então nem se fala, tem uma tradição de palavrismo que não aguentava, mas pronto, as outras, aquilo que se faz hoje não é uma poesia individualizada, não é? É uma espécie de jogo de palavras cruzadas, não é? Receitas, não é? De palavras cruzadas que circulam como um charadismo universal. Exatamente. Não é? Isso é. Mas sabe que aqueles, há bocado falou nos poetas que são divulgados através do ensino, etc, etc. Eu tenho muita pena desses poetas e desses escritores. Também eu. Porque depois partem-se para leituras impostas, claro, adulteram-se completamente. Isso é sempre fatal. E portanto, abençoados aqueles que não chegam a entrar não, hoje nos até manuais escolares. Eu tenho tanta pena desses, como tenho pena dos alunos. Tenho uma dupla pena dos alunos. Primeiro porque eram obrigados a ler autores bons e que passavam a ser odiados. E hoje porque são obrigados a ler autores maus que não vão ficar. Não é? Portanto, acabam sempre por ser penalizados os alunos. Eu queria só dizer uma coisa, em complemento ao que disse o Mário. Subscrever o que o Mário disse, não acho, contrariamente ao que muitos dizem, que hoje se lê menos poesia. Não estou a dizer que se lê mais, mas não se lê menos poesia. E curiosamente, abrindo um parênteses, o que é que estará por trás de todas as semanas, isso é algo que me intriga, nós assistimos a um novo livro da Síria Alvim, de poesia.
ou há um buraco sem fundo que está a patrocinar aquelas edições, ainda por cima por nomes que de repente aparecem assim não sei de onde, e por outros que publicavam um livro de poesia de 3 em 3 anos, e que havia até uma certa expectativa, e que já começam a publicar na Sírio de Albi um livro quase 6 em 6 meses. Nomes minimamente consagrados. Acho que as redes sociais desempenham aí um papel que é muito ilustrativo do que se passa. Eu estou no Facebook, e se eu publicar no Facebook um pequeníssimo poema de um poeta de grande qualidade vivo, tenho pouquíssimos gostos. Pouquíssimos. Não é? Mas se publicar um excerto de prosa de um escritor vivo, tem muito mais. Infinitamente mais. As pessoas não se interessam. Interessam-se tanto pela poesia como se interessam pela música erudita. Se eu puser um texto de música erudita, uma peça de música erudita, que dura 1 minuto, e nunca ponho que dure mais do que isso, porque as pessoas dizem logo ou gostam ou não gostam, ou não dizem nada antes de ouvir, que é a tendência natural, não é? Não tem, o português é surdo por natureza, não é? Em relação àquilo que é a grande música. O português é surdo, porque não tem educação musical. Há uma iliteracia musical de que ninguém fala, que é infinitamente superior e mais grave do que a literacia que tem a ver com a literatura. Há um facilitismo, com a língua. Concordo absolutamente com a opinião do Luís. Nós somos completamente prontos em termos de educação musical. Facilitismo editorial, isto atinge os próprios autores, não é? Sim. São pouquíssimos os autores que têm um convívio com a música, que falo de ficcionistas como falo de poetas, digno, que conhecem o universo musical, não é? No entanto, apesar de andarem há séculos dizer, o último foi o Pound, fartou-se de insistir nisso, que a melhor receita para quem quer escrever poesia é ouvir música, e isto parece-me intuitivo, não é? Parece-me intuitivo. Apesar disso, não sabem nada da música. Não se fala-se um compositor contemporâneo dos maiores, dos mais conhecidos, dos mais reputados internacionalmente, não sabem quem é. Não estou a falar de alunos do secundário, até dos cursos superiores. Estou a falar de escritores, e alguns deles de grande qualidade, na área que fazem. Não é? São completamente analfabetos em termos musicais. E muitas vezes também nas artes plásticas e noutras coisas. Mas na música eu acho isto gravíssimo. Porque a escola tem a obrigação de educar musicalmente as pessoas, faz parte da formação. Sim, até do caráter, nas bases. Não é? Mas isso é absolutamente trágico o que acontece. Não, eu durante muito tempo acalentei um projeto de ensino que era língua portuguesa, matemática, a música e a educação física. Sim, o Oscar Lopes também. Era a base. Depois, esta base é fundamental. Depois, as pessoas... Não, o Oscar Lopes fez, como sabe, essa ligação entre a matemática e a literatura, e brilhantemente, mas não teve seguidores, não é? Essa didática acabou com ele, ou acabou nele, não é? Eu, quando fiz o meu curso, só para... que vai, de alguma forma, é outra coisa, mas vai ao encontro disto. Eu terminei o meu curso com 9 cadeiras de opção complementar que eu fiz. Eu quis fazer História e Estética do Cinema, História e Estética do Teatro, Poética e Retórica, etc, etc. Portanto, fiz porque quis, é verdade. Mas eu e outros estávamos a dar as horas que as professoras tinham que ter, porque provavelmente uma ou outra, em algumas cadeiras, se calhar se não tivessem X alunos, não tinham cadeira para dar. E o que me aconteceu é que, quando me foi emitido o diploma de licenciatura, estavam lá referidas as cadeiras e a nota, mas na minha média de curso, a nota dessas cadeiras não entraram. Estou a falar da Universidade de Coimbra, a grande Universidade de Coimbra. Ou seja, eu que demonstrei interesse em aperfeiçoar e me abrir, fui fazer História e Estética do Cinema, História e Estética do Teatro, Poética e Retórica e não sei o quê, onde muitos da nota foi por trabalhos finais e não sei o quê, puseram uma nota, mas não entrou para a média. Então, quer dizer, isto é dar-nos exemplo das pessoas cada vez mais facilitismo que está a se centram numa coisa, é aquilo, tal como a separação cada vez mais das ditas ciências naturais e ciências exatas, quando elas deviam estar completamente... Estão cada vez mais... Tem muito a ver também com o problema das especializações que falou há pouco, não é? Que se manifesta de uma forma absolutamente daninha no mundo universitário. Brasileira, por hipótese. Sabem muito de literatura brasileira, sobretudo dos autores que estudaram, não sabem mais nada. Vivem num gueto, é? Não sabem nada de literatura portuguesa, não sabem nada de literatura dos outros países, de literatura contemporânea, nada sabem, não é?
fazem aquilo muito bem, de uma forma muito escolar, não é? Mas têm uma visão do mundo completamente autista, não é? Em termos culturais, confinada àquela matéria, àquele espaço e não saem dali. Encontrado muitos com quem é impossível ter umas... Mas a tendência agora é para abrir. Ter uma conversa em termos de literatura comparada, de alguma forma, alguns horizontes, mas não chega. Muitas vezes é difícil, com um académico até respeitável, não é? Que nós conhecemos, ter uma conversa aberta em termos culturais, não é? Porque eles só sabem aquilo que estudaram e que fez parte da tese, fez parte Mas mesmo assim está melhor agora. Está melhor. Tá, eu acho que sim, que está. Mas houve uma época absolutamente trágica. Sim, mas mesmo assim tive sorte no seu curso, porque eu fiz o meu curso chamou-se Filologia Românica, portanto era português-francês, não é? 5 anos, e nunca tive opções dessa natureza, nem elas existiam. Portanto, eu acho que nesse aspecto está a haver uma abertura para uma descentralização. Mas terem-me aberto a opção de fazer opções complementares. É que eu, não, ao fazer aquelas cadeiras, não deixei de fazer outras. Pois. Eu tive que fazer na mesma as cadeiras mesmo. E no fim, ponho-me lá a notinha e aquilo no diploma sem me contar para a média, então para quê? É uma figura que ainda existe, que é o suplemento ao diploma. O suplemento ao diploma fica, ou seja, Fica no currículo. mas ao registado que foi... Alguém que demonstre interesse em aprofundar mais, Mas também não é isso que te interessa. Sim, não, mas quer dizer, é para dar esse exemplo que, Pois, quer dizer, claro, as pessoas que não sabem nada. canalizam. Está na hora, é? Acabar. Deixa-me só dizer-lhes Diga, uma diga. coisa. Eu queria que dissessem qualquer coisa sobre a crítica literária. A crítica literária. Já aflorou, não é? Ele já aflorou. Exato, eu vi, bocadinho, são ensaístas os dois e portanto já se pronunciaram. Mas Numa o que é que frase. acham da crítica atual? A crítica literária em Portugal, atrevo-me quase a dizer que pouco existe. Porque aquela que existe, uma grande parte, é uma crítica, para mim, de fachada. E fachada neste aspecto. Alguns dos, não todos, mas alguns dos que habitualmente nós vimos fazer crítica literária, para mim, 30 ou 40% do texto daquela crítica literária, se fosse encaixada na crítica a um outro livro, encaixava perfeitamente. Portanto, é aquilo que Também já foi pior. Pois, e há um facilitismo e há uma parte da crítica, e não quero incidir muito desta temática, há uma grande parte da crítica que está enfesada a interesses que nós sabemos quais são. Sim. Eu tenho uma questão. Quando falou da redundância na obra de Sofia e do Eugénio Andrade. Obrigada. Eu queria perguntar como é que evita isso na sua obra, ou se alguma vez já se deparou com essa redundância ao longo da obra que já publicou, e como é que lida ou como é que evita essa possibilidade, ou se é que ela existe? Primeiro, ainda pôr mais lenha para a fogueira, estamos a comemorar o centenário da Sofia, estamos a comemorar o centenário, agora entre parênteses, de um poeta menor, mas que tem que ver com o meu local de trabalho, que é o poeta João José Cruzfel, e estamos a comemorar, aí agora sim, a gasolina para a fogueira, o centenário de se não o grande escritor dos últimos 20, 30 anos em Portugal, é aquilo que eu acho, que se chama Jorge Sena. Mas isso era uma longa conversa. Para mim, um escritor, em sentido lato, muito superior à Sofia. Mas, quanto àquilo que me disse, mais do que eu ter tetana, é eu ter medo que isso aconteça e não dê por ela. Eu, por vezes, tento uma artimanha, que é ir, no mínimo, tentando alterar os meus textos, de livro para livro, dentro do possível, dentro da chamada forma poética normal, com textos em prosa poética. E algo que eu já tinha como objetivo há muito, essencialmente a partir de 2011, eu tenho procurado fazer uma intertextualidade muito grande do que escrevo com o Evangelho de João. E não vou sequer agora neste momento dizer se é porque sou crente ou não sou. Não passa por aí. Mas sim porque eu tenho uma atração quase inexplicável pelo Evangelho de João.
que eu acho que é o grande evangelho da Bíblia. Basta, todos nós quando falamos no princípio era o verbo, pensamos na Bíblia, mas isso é só do Evangelho de João. E são esses pequenos artifícios que eu tento, quanto mais não seja na questão estrutural, derivar. Porque acredito que, em alguns casos, até por vezes dentro de um mesmo corpo de textos, haverá textos relativamente similares, podemos quase afirmar redundantes, e que provavelmente, se tirássemos um ao outro, não haveria qualquer problema para o texto. Mas essas questões são ainda mais difíceis para o autor, enquanto quase processo, ou relativamente processo final, e não haver ainda um distanciamento grande, porque a prova que pode passar por achar que há coisas que não... É quando eu agora estou a selecionar, ou estive a organizar a Poesia Reunida, e achei textos que não poderiam entrar, e outros, mesmo que entrando, tive que andar ali a esculpir um bocadinho, num ou outro, a acrescentar um verso novo, coisas assim. É essa necessidade de dizer, ou porque já não gosto, ou porque isto já é quase redundante. Portanto, agora, acredito que há coisas que eu escrevo, que se eu conseguisse ter esse crivo de me afastar com um determinado... haveria coisas que eu retiraria dentro, às vezes, de um mesmo corpo. Portanto, nem sequer é de livros para livros. João, quer dizer mais alguma coisa? E eu vou ler dois poemas, um de um livro da editora salamantina Delírio, que se chama Etéreo, Adorado Etéreo, que tem um prefácio do Fernando Rodrigues de la Flor e tem ilustrações minhas. Desconheço o eco dos teus passos, porque vieste sempre entre mim como quem desafia e subjuga as leis fundamentais da gravitação, refazes a matéria insensitiva e devolve-la aos corpos depurada, e desconfiguras a massa, e é porque avaliaste já as órbitas planetárias, as marés, as metamorfoses, a Lua, a mecânica quântica e até o próprio Newton, e acertadamente julgaste inútil o que precedeu o fragor dos teus gestos. Sorrio, pois afinal sabes bem que enquanto perscrutas o universo, eu te aguardo apenas e sempre na mesma rua que nos inspirou a fórmula exata e incontestada do nosso olhar inaugural. E jamais contestaste os porquês de lermos juntos, sob as bênçãos das arcadas, aquela página do Unamuno que sabe sempre, também ela, a primeira vez. E Tecido Vago de Outras Horas, com ilustrações do João Cotileiro, 2017. E depois vens tu, tempo inconfessável, envolto em tecido sincopado que ameaças esvoaçar, contrito de ter ocultado os cânticos químicos originários da primeiríssima voz dissonante. Sim, repara, somos nós os filhos das vossas leis, que clamam agora por um lugar sentado na primeira fila de um templo. Nós, os deuses destituídos de imortalidade, nós, os das mãos suplicantes de outrora, e que soerguemos estas páginas garroteadas e onde escorre a tinta da nossa infinita proscrição. Nós, os que acreditamos, nós, os que julgámos que vivíamos já no tempo da bonança, das tâmaras maduras e do cântico dos cânticos. Nós, os cobardes, nós, os sumissos, os poetas enganados, aqueles a quem éramos nunca trouxe uma palavra de alento ou saudação. Tomai, pois, este ranger de dentes no lugar de canónicos sorrisos e atlantes eunucos, estes punhos cerrados sobre páginas ocultas. Só mais 5 minutos que o autocarro que vem de Braga está a chegar. Como quem diz, vai chegar com o público e, portanto... ora bem...
de uma antologia também bilingue, que foi publicada em Espanha em 2017. Eu tenho o poema aqui, é mais fácil. É uma pena não termos tempo, que era outra coisa que eu queria falar, era disso, mas pronto. Para a próxima. Onde está? Está aqui. Eu vou ler, não um, mas dois pequenos. São dois pequenos. Um que nos convém recordar, e de repente as televisões começaram a falar de outras coisas. As nossas televisões é por moda. Quando há um tema, andam ali 15 dias a falar do mesmo que já não haja nada de novo. É isso, e o que mais me irrita é o jornalista dar uma notícia e depois dizer: então vamos agora para a nossa repórter, e a repórter está em frente à casa ou em frente ao tribunal e vai repetir exatamente o que o jornalista, o seu colega antes no estúdio disse. E portanto estamos ali durante 15 minutos a dizer o mesmo. E este é um dos assuntos que de repente parece que desapareceu das televisões, que é esse terrível e nefasto assunto destas pessoas que todos os dias morrem no Mediterrâneo a tentar alcançar algo digno que lhes dê a razão de viver. E portanto isto continua aí, e de repente as televisões, que houve uma altura que era à hora de jantar, era a toda a hora, e de repente deixaram. E portanto um pequeno poema que saiu nessa antologia bilingue, intitulado O Bastardo de Ulisses, e que tem uma pequena epígrafe de um escritor chamado Mário Cláudio, e a epígrafe diz: e a primavera zumbiu sobre a sua cabeça numa vertigem de pólen. E o poema: ali, não é ali, esquelético, mas atlético, saltou do bote de borracha e colocou os pés na bela cose, e ajoelhou-se, abeirando-se de qualquer destino. Não tenhas medo, rapaz, agora estás em segurança, disseram-me. O jovem Ali olhou o mar. Obrigado, balbuciou. Obrigado. O bastardo de Ulisses, olhando ainda o mar, a viva água azul turquesa do Mediterrâneo, prefere pensar ser agora mais um turista milenar. Logrará a epopeia na recusa do mundo reificado ser mais do que a melancolia? Ali olhou o mar e pressentiu possuir, como Deus, os dias contados. E termino com um inédito, intitulado O Único Estilo para a Morte, e como não podia deixar de ser, com uma epígrafe de Herberto Helder. E a epígrafe: colinas tão próximas como se guardassem os nossos próprios olhos, e logo depois leva-os o vento para adjetivos longínquos. O único estilo para a morte. Uma nova manhã de março, ainda que cedo para ler-te, mas talvez já muito tarde para retornar à cerejeira que me inebriaria aos sonhos cegos. Ler-te, deixar de ler-te, ler-te ou não ler-te, não é decisão humana que se exige à fala ou verso. Há quase paixão travada em carne de língua. E ainda que o gorjeio do mundo já seja ensurdecedor, está tão próxima de mim que é nele que resfolgo. Há um momento, não o corpo, o dia e as suas margens. Ler-te, deixar de ler-te, ontem morreu-me um vizinho do terceiro andar. Não é o mesmo que meter a cabeça num buraco abissínio. Em rigor, tudo está fora de mim. As vozes erguem-se ferozes e indistintas. O céu chora em dilúvio alagando a língua. O poema morre. Morrer por uma rosa é que fia mais fino. Ergo-me e cuspe-te. O único estilo para a morte vertiginosa e crua. Obrigado.